Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui alguns números da pesquisa divulgada pelo Instituto FSB, contratada pelo BTG, aqui mais focados na questão WhatsApp, para a gente ver como cada um dos pré-candidatos à presidência da República estão, enfim, conseguindo chegar, no eleitor através do WhatsApp. Mas antes de falar de alguns números, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações, se assistir, gostar, manda o like, se não gostar, deixa o dislike, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante. Pessoal, e os números aqui eu vou mostrar para vocês mais para frente, eles são preocupantes para o Lula, se a gente compara com o próprio Bolsonaro e até com Ciro Gomes. Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero começar aqui com algumas perguntas ali feitas pelo Instituto, até para a gente entender a sequência que é importante lá na frente. Primeira pergunta foi: frequência com que recebe notícias sobre os candidatos no WhatsApp. Aqui não está perguntando nem o candidato e nem se a notícia é favorável ou desfavorável. 10% dos entrevistados disseram receber sempre. 9% recebem frequentemente. 15% às vezes. 19% raramente. 45%, vejam isso, nunca recebem notícias sobre os candidatos no WhatsApp. Isso aqui eu acredito, e vamos ficar atento na medida em que as eleições forem se aproximando, se o Instituto vai insistir em fazer essa pergunta, acredito que até outubro esse 45% de nunca vai cair drasticamente, porque o pessoal vai se interessando mais por eleições. Hoje tem muita gente que está se interessando, sabe em quê? Em saber o que vai comer no almoço, na janta, se vai conseguir sair de casa e ganhar algum trocado fazendo algum bico, ou se vai conseguir pegar os R$100 que ganhou num dia e comprar aquilo que precisa, ou se vai faltar em casa. Enfim, tem muita gente preocupada com isso hoje. Com a eleição, na medida em que se aproxima, claro, o interesse vai aumentando, mas nessa distância, está mais preocupado e atento ao que os candidatos estão falando aqueles que de fato gostam mais de política, como é o meu caso e como certamente é o caso de vocês. Mas eu confesso que mesmo assim me surpreendi. Eu achei 45% que nunca recebem notícias sobre os candidatos, um número bastante alto. Agora, deixando de lado esses 45% e focando apenas aqui nos 53%, porque sempre tem aquele percentual de que não sabe, não respondeu, enfim, mas a gente soma sempre, frequentemente, às vezes, raramente, você tem 53% aqui. E aí a gente vai tentar entender dentro desse universo como está posicionado cada pré-candidato. O Instituto perguntou sobre você recebe ou não recebe desse candidato. Aí o eleitor foi respondendo. Bolsonaro, por exemplo, 76% destes 53% recebem conteúdos sobre Bolsonaro. Aqui não fala se o conteúdo é favorável ou desfavorável, vai falar daqui a pouco. 24% não recebe. Lula, quase aqui um empate, 75-25. Então, como a margem de erro de 2 pontos, dá para entender que pode, inclusive, considerar aqui um empate dentro da margem de erro, um empate técnico. Em terceiro vem Ciro Gomes, 43% desse universo disse que sim, recebe notícias sobre Ciro Gomes. 57% não recebe. João Dória, 33% disseram que sim, 67% disseram que não. Eduardo Leite, 13% sim, 87% não. Agora vejam interessante, André Janones, que no Facebook é muito forte, também tem muitos seguidores no Instagram. Aqui no WhatsApp, só 11% daqueles que dizem receber algum conteúdo recebem do André Janones. 89% não. Aí depois vem Simone Tebet, 9% sim, 91% não. E Felipe Dávila, que é do Partido Novo, 6% recebem, 94% não. E aqui, observar a questão do Ciro estar em terceiro, indica que tem muito espaço para melhorar. Então, é um indicativo para a militância de que precisa compartilhar, entrar em grupos não só de apoio ao Ciro, porque normalmente nesses grupos, salvo um ou outro infiltrado, você tem ali já muita gente que já apoia o candidato. É importante entrar nesses grupos de venda, grupos, enfim, do bairro tal, da cidade tal, e mandar o conteúdo lá, porque isso também faz parte. Bolsonaristas em 2018, por exemplo, compartilhavam conteúdo do Bolsonaro sem medo de ser feliz. Mandavam pro indeciso, pro eleitor do Ciro. Eu recebi muitos vídeos do Bolsonaro, mesmo meus amigos sabendo que eu não era eleitor do atual presidente, mas mesmo assim eles mandavam áudio, enfim. Faziam então um trabalho muito forte, como a gente vai ver aqui que ainda fazem. Agora, aqui tem o que interessa muito, que é
conteúdo das notícias recebidas no WhatsApp sobre cada candidato. Eu vou ficar aqui só focado nos 5 primeiros colocados nas pesquisas, que é na ordem, né? Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes. Aí você tem depois André Janones ou Dória oscilando, ora um em quarto, ora em quinto, mas bastante distante aí de Ciro Gomes, que está em terceiro. Aqui o André Janones, a gente viu lá que 11%, né, daqueles que recebem conteúdo também recebem de André Janones. E desses 11%, 68% é mais favorável, né, em relação ao pré-candidato, 19% mais desfavorável e 9% igual. Isso aqui é um ponto importante porque, né, se está circulando conteúdo favorável, positivo, melhor. Só que, como o Janones só chega em 11% daqueles que recebem conteúdos pelo WhatsApp, então mesmo que 68% comparado com os 19% é um número muito interessante, mas é dentro de um universo pequeno, então isso aqui impacta pouco. Agora vamos para o Ciro Gomes, que vem aqui em seguida. 53% recebem conteúdo mais favorável e 32% mais desfavorável, 12% igual. Isso aqui é importante, porque o Ciro está em terceiro em termos lá de quantidade e aqui em segundo, né, sobre o conteúdo ser mais favorável do que desfavorável, com uma diferença importante, é 53 contra 32, muito boa para o Ciro. Quer dizer que tem uma quantidade considerável de pessoas recebendo muito mais conteúdo a favor, né, conteúdo positivo, do que conteúdo que prejudica a pré-campanha do atual pré-candidato à presidência da República pelo PDT. E vale lembrar que um ponto importante, que vídeos do Ciro circulam em grupos de apoio ao próprio Ciro, obviamente, mas também em grupos lulistas e bolsonaristas. Eu estou em vários grupos aí, com o contato que eu tenho para sentir como é que está o clima nesses grupos e frequentemente você percebe, por exemplo, em grupos de apoio ao Lula, vídeos do Ciro circulando, criticando erros do atual governo, criticando o Bolsonaro. E claro que o Ciro, junto da crítica, sempre coloca ali aquilo que ele faria se fosse presidente. Então é importante para quem está naquele grupo, recebe o vídeo, às vezes comemorando que o Ciro falou mal do Bolsonaro e, né, junto acaba também talvez criando alguma afinidade com o candidato ou pré-candidato do PDT. E em grupos bolsonaristas, muitos vídeos do Ciro criticando o Lula também circulam, porque aí eles ficam animados. Ei, o Ciro aqui criticou, falou mal do Lula, porque o ódio que eles têm do Lula nem se compara à rejeição que eles têm do Ciro, que já foi muito maior, né? Eu converso com vários eleitores do Bolsonaro e é muito normal, muito comum você perceber naqueles que já estão aí, enfim, não conseguem mais defender esse governo, já alguma simpatia, alguma queda, né, por Ciro Gomes. Então, por quê? Esse eleitor que votou em 2018 com ódio do PT, ele não vai migrar daqui para lá. Não vai migrar do Bolsonaro para o Lula. Pode acontecer, né? Tem muito eleitor que faz um voto muito pragmático. Ele, enfim, por vários motivos, ele faz a sua escolha. Mas aquele eleitor que de fato é uma rejeição pelo Lula, é mais fácil ele transitar do Bolsonaro para um outro, né? E aí poderia ser o Moro, pode ser o Ciro, pode ser, enfim, outro candidato. Então o Ciro começa, assim, a atrair a atenção desse eleitor, assim como de muitos que votam no Lula nesse momento só por uma questão dele estar em primeiro aí, mas que lá na frente pode migrar para o Ciro se perceber nele viabilidade para derrotar e quem sabe até tirar Bolsonaro do segundo turno. E Bolsonaro, 51%, vejam isso, recebem conteúdo mais favorável em relação ao atual presidente, um número realmente impressionante. Menor do que o do Ciro, mas mesmo assim um número muito bom para o atual presidente. 38 mais desfavorável e 9 igual. Então vejam que Bolsonaro ainda é muito forte nos grupos de WhatsApp. Apesar do péssimo governo, nós estamos aí com inflação que é a maior dos últimos 30 anos praticamente. Você tem desemprego, queda na renda, endividamento das famílias, o desastre na pandemia. Bolsonaro deu péssimo exemplo. O governo não fez a sua parte como deveria, atrasou a compra das vacinas, insistiu em tratamento ineficaz, tem filhos problemáticos. Então, mesmo assim, 51% do conteúdo que circula no WhatsApp relacionado ao Bolsonaro é mais favorável e 38% mais desfavorável, uma vantagem de 13 pontos. Agora vejam o Lula, 47% do conteúdo é mais favorável, 42% mais desfavorável, 9 igual. Então vejam que a margem do Lula é muito apertada, 47 a 42, tem 5 aqui
de vantagem. E isso não é bom, porque na medida em que as eleições se aproximam, há uma tendência também, né, desses eleitores bolsonaristas que são mais organizados, que estão aí utilizando melhor essas ferramentas há mais tempo, deles criarem mais conteúdos ou espalharem mais conteúdos que prejudicarão, né, a imagem do Lula. Então, isso aqui realmente é um ponto a ser analisado com calma. A equipe do Lula, inclusive, até mudou, né, o marqueteiro. Eles estão com muitos problemas lá internos, mesmo com a mudança, a gente sabe aí, tem acompanhado no noticiário, que ainda continuam lá com algumas questões para serem resolvidas. E a produção de conteúdo é um detalhe importante. A gente pega, voltando aqui ao Ciro, tem lá a Ciro Games. Então a equipe do Ciro, ali liderada pelo João Santana nessa questão do marketing, ela faz os cortes e joga em grupos de WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. O pessoal baixa dessas plataformas e joga para outras. Aí tem muita gente também da militância que faz ali as edições e esses vídeos circulam. Então a produção de conteúdo favorável ao candidato é muito importante, que não adianta, né, tá ali alguém falando de propostas, ideias, se não tem quem faça esse trabalho aqui de extrair aquilo que é importante e favorável ao pré-candidato. Agora o Dória, coitado, realmente está lascado, 24% mais favorável, 14 igual e 59 mais desfavorável. Então, além dele estar em quarto na quantidade, é o que tem o pior paralelo aqui entre favorável e desfavorável. Vejam, 24 a 59, uma diferença muito grande. A situação do Dória é desesperadora, vai mal nas pesquisas, como eu disse, bem atrás do Ciro, que está em terceiro e melhor posicionado para tentar quebrar a polarização, venceu as prévias no PSDB, achou que depois disso ia decolar, não decolou, deixou o governo de São Paulo agora no fim da janela partidária e mesmo assim não está agradando o eleitor. Então, situação delicadíssima do candidato, do pré-candidato do PSDB. Então, meus amigos, é isso. Essa pesquisa aqui foi aquela que apontou ali, por exemplo, num cenário que pode acontecer, Lula liderando com 39%, seguido por Bolsonaro com 31%, e o Ciro Gomes pontuou 13% nesse cenário. Aí depois, mais atrás com 4%, veio André Janones e Simone Tebet com 2%, e atrás dela Felipe Dávila. Então é importante a gente destacar, né, que esse instituto aqui fez ali algumas perguntas importantes, e eu acho que essa questão do WhatsApp, certamente, né, os marqueteiros dos pré-candidatos devem ter se debruçado ali para tentar entender e, claro, melhorar a vida de cada pré-candidato em relação a esse aplicativo, que com certeza vai ser muito importante daqui até outubro. Então é isso, meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.